Você imagina um céu ucraniano transformado em um campo de batalha devastador, onde caças americanos, os F-16, se tornam verdadeiros predadores invisíveis, prontos para massacrar enxames de drones russos? Imagine o rugido ensurdecedor dos motores turbofan ecoando pelas nuvens carregadas, o cheiro acre de combustível queimado misturado ao ar gelado da altitude, enquanto pilotos apertam os controles com coração acelerado, sentindo vibrações que lembram um tremor de terra. Pois bem, isso está acontecendo, e a Rússia nem viu o golpe vindo, humilhada diante de um upgrade que vira o jogo inteiro. Reafirmando o gancho, esses F-16 recebidos dos aliados ocidentais, já eram um divisor de águas na guerra, abatendo armas e alvos russos em voos ofensivos sobre o território ucraniano. Mas agora eles são ainda mais letais, obrigados a elevar seu desempenho a novos patamares, deixando a Rússia em desvantagem total, incapaz de confiar em seus enxames de drones. Como comprovado por relatórios de mídia dos Estados Unidos em dezembro passado, alguns F-16 ucranianos ganharam equipamentos inéditos, integrando sistemas avançados de pontaria que permitem o uso de foguetes de precisão fabricados nos Estados Unidos, tornando a destruição de drones Shad e similares mais fácil e econômica. Rememorando essa revelação chocante, a fonte dessas informações vem de um canal no Telegram chamado Avia OFN, que descreve detalhes técnicos precisos. Eles observaram um F-16 variante Ember, da 7ª Brigada de Aviação Ucraniana, equipado com pods de pontaria AK-33, Zipper Pod e lançadores LAU, 131 carregados com até 14 foguetes APCOS 2. O toque especial que transforma esses jatos em verdadeiras armadilhas para alvos pequenos. O canal destaca a eficiência econômica desses mísseis ar-ar, ideais para eliminar drones sem gastar demais. Embora a descrição seja concisa, o destaque vai para os pods de sniper e os foguetes APCOS 2, que agora permitem aos F-16 ucranianos disparar com precisão mortífera. Voltando aos foguetes, o APCOS 2 é esse sistema de precisão extraordinário que mencionamos e os F-16 atualizados agora carregam pods que abrigam até 7 dessas armas cada. Por que isso importa tanto? Basta olhar o nome, Advanced Precision Kill Weapon System, um título direto quanto brutal para algo feito para matar com exatidão. Produzidos pela BAE Systems desde 2012, em colaboração com o governo americano, esses foguetes de 70 mm são precisos, letais, acima de tudo baratos, custando apenas $35 mil cada, uma barganha que minimiza treinamento e manutenção. Você consegue sentir a ironia? A Rússia lança enxames de drones que custam meros $70 mil, enquanto a Ucrânia desperdiçava $500 mil por missão contra eles. Mas com o APCOS 2 tudo muda. Esses foguetes perfuram o ar a quase 3 Mach, 1 km por segundo, com asas dobráveis e guia laser semiativo, atingindo alvos estacionários ou em movimento a até 11 mil metros de distância, mesmo fora do alcance visual. Compatíveis com aviões como o A-10 e helicópteros A-1W ou A-1Y, eles removem guerrais obsoletos de explosivos de 10 libras, reduzindo danos colaterais. O Comando Naval de Sistemas Aéreos dos Estados Unidos confirma uma solução barata e eficaz contra ameaças e agora, os pedidos militares americanos chegam a $1,7 bilhões para 55 mil unidades, possivelmente destinadas à assistência ucraniana. Fica a pergunta. Quantas vidas oponentes serão poupadas com essa eficiência? Recapitulando essa economia de guerra devastadora, esses foguetes sozinhos não bastam. É onde os pods de sniper entram, essenciais para direcioná-los. Segundo fontes como Euromedempres, os pods AK-33 fornecem um impulso colossal contra drones Shad e outros de longo alcance, detectando até mesmo aqueles voando baixo demais para radares convencionais. Com câmeras infravermelhas e de alta fidelidade para o dia, eles capturam assinaturas térmicas quentes emitidas por motores ou hélices, permitindo o rastreamento a vários quilômetros. Integrate-se ao radar e contramedidas eletrônicas dos F-16, esses pods custam caro $2 milhões cada, mas a precisão que oferecem ao APCOS 2 economiza milhões a longo prazo. Agora imagine o pânico na defesa russa. Um piloto ucraniano guia seu F-16 sem ativar radar, voando baixo sob capas de nuvens sufocantes, o vento uivando contra a fuselagem, sentindo o calor das hélices ao identificar o alvo. Ele lança um APCOS 2 que acelera com o estrondo que reverbera como trovão, deixando trilhas de fumaça efêmera no céu nublado, destruição pura e rápida. Sem radar, evita detecção por antenas russas, uma tática que poderia abrir caminho para operações ofensivas furtivas contra posições conhecidas. Humilhando o inimigo com inteligência superior.
O investimento inicial se paga sozinho, destruindo 57 a 133 drones. Com essa diferença de custo, a Ucrânia vira maré, combatendo enxames russos, que chegam a dezenas por ataque, custando menos que um míssil Iskander, com armas superiores como o Sidewinder a $400 mil por tiro. E aqui vem a reviravolta inesperada. Enquanto a Rússia reduz custos de produção de drones de 300 mil para 50 mil dólares, a Ucrânia contra-ataca com precisão letal, mas adaptando-se para a defensiva imediata. Seus F-16, antes usados ineficientemente contra essas ameaças baratas, agora se tornam os guardiões do céu, interceptando missões russas sem esbanjar recursos. A guerra no ar se transforma, com a Rússia lidando com perdas crescentes, incapaz de superar upgrades que mudam o equilíbrio. Mas o que acontecerá quando a Ucrânia levar essa vantagem ao ataque? Fique ligado para descobrir como essa humilhação poderia escalar para vitórias ofensivas completas, virando o roteiro da guerra de cabeça para baixo. O céu ucraniano, outrora dominado pelo medo, agora pulsa com esperança, e a Rússia sente o tremor de uma derrota iminente. E se esse upgrade for apenas o começo de uma avalanche tecnológica? A tensão cresce com cada voo potencialmente alterando o destino. Você já se perguntou por que esses foguetes baratos estão virando o jogo contra os russos? Imagine o céu vibrando com o rugido de motores, o cheiro de metal queimado pairando no ar, e o coração disparado de um piloto ucraniano apertando o gatilho. Essa é a realidade dos novos upgrades nos caças F-16, que humilham as defesas russas com precisão devastadora. E agora, um desdobramento chocante. E se os ucranianos estivessem prestes a obliterar enxames de drones russos por centavos? Na parte anterior, vimos como os pods de sniper e os foguetes ápticos, 2 transformam os F-16 em armas letais contra drones. Mas por quê? O nome revela tudo. Sistema avançado de arma de precisão letal, uma denominação direta e implacável. Esses foguetes, fabricados pela BAE Systems em produção plena desde 2012, foram criados para serem precisos, mortais e, acima de tudo, econômicos. Escute o assobio agudo no ar, sinta o tremor da explosão distante e questione. Quem imaginaria que a solução americana para ameaças baratas vem do governo dos Estados Unidos em colaboração com a BAE? A demanda americana identificou um problema real. Os russos lançam ondas ferozes de ameaças, e a resposta foi um sistema de fogo direto, que reduz o treinamento ao mínimo e elimina a manutenção constante. Esses foguetes atingem alvos em movimento ou imóveis, versáteis como um predador invisível, guiados por laser semiativo, conforme relatórios de mídia. As asas dobráveis e as quilhas oferecem alcance sólido, permitindo ataques além da visão, enquanto os F-16 ficam ocultos. Imagine o piloto respirando fundo, o gosto salgado do suor descendo pela pele. E a tensão de uma reviravolta. Será que os russos sequer detectam a tempestade chegando? O Comando de Sistemas Aéreos Navais dos Estados Unidos, via Navair, descreve mais detalhes. O APCOS-2 oferece uma maneira barata de destruir alvos, minimizando danos colaterais. Usa uma ogiva explosiva de 10 libras, chamada de ogiva legada, retirada de armas obsoletas, compatível com aviões como o A-10, AV-8B, A-1W e o A-1Y. Claro, o F-16 se junta à lista. Lançados a até 1000 metros por segundo, cerca de 2.236 km por hora, quase Mach 3, esses foguetes são impossíveis de deter. O ar racha com velocidade inaudita, e a areia levantada pelo vento forte adere à pele do piloto. Especificações da BAE Systems apontam alcance limite de 11.000 metros em aviões asa fixa como o F-16, quase 7 km, o suficiente para atacar fora do alcance visual, arriscando detecção por radares russos. Mas quem se importa? Os ucranianos planejam usá-los contra hordas de drones e mísseis russos, e isso muda tudo. Você acha que a Rússia viu isso chegando? Aguarde o próximo segredo devastador que despedaça suas defesas. Imagine o céu da Ucrânia, rasgado pelo rugido ensurdecedor dos motores de caça, o cheiro de combustível queimado pairando no ar gelado, enquanto o brilho dos explosivos ilumina a noite como relâmpagos artificiais. Você sabia que os F-16 ucranianos acabaram de receber upgrades que os tornam mestres absolutos contra os enxames de drones russos, humilhando seus invasores com armas precisas e econômicas? Isso é uma reviravolta devastadora, provando que a Rússia não consegue mais sobrecarregar o ar com seu barato arsenal de Shahids sem pagar caro. Pois bem, vamos mergulhar nessa batalha aérea intensa, onde o fracasso russo é palpável a cada drone abatido. Você acha que Putin admitirá que seu plano de dominação acabou de ser esmurrado pelas ruas invisíveis do céu?
Na parte anterior, exploramos como os foguetes Apicus 2 atingem velocidades impressionantes ao redor de 2.236 milhas por hora, quase Mach 3, tornando-os imparáveis contra alvos em movimento. Agora vamos ao alcance dessas armas. As especificações da BAE Systems indicam que o Apicus 2 tem um alcance mínimo de 11.000 metros em aeronaves de asa fixa, como o F-16. Sinta o tremor no cockpit, o ar escorrendo pelas janelas, enquanto o piloto visualiza o horizonte fora do alcance visual, o coração acelerado pelo risco iminente. A Rússia acha que seus radares permanecem imperceptíveis, mas e se o risco de detecção russa pelos F-16 merecer atenção? Essa é a questão crucial. Será que a Ucrânia hesitará ao usar esses foguetes em seus próprios céus, cheios de enxames semanais de drones e mísseis russos? Veja só a virada chocante. A Ucrânia provavelmente verá essas armas como a salvação contra hordas incessantes, e falaremos mais sobre isso no vídeo. Os Estados Unidos estão tão impressionados com próprias criações que em agosto, encomendaram mais de 1,7 bilhão de dólares em Apicus 2, resultando em 55 mil unidades entregues à Marinha e Exército dos Estados Unidos, além de clientes aprovados em vendas militares estrangeiras. Esses clientes aprovados sugerem uma especulação. Talvez a ordem tenha sido feita justamente para permitir que a Ucrânia compresse esses sistemas contra a Rússia. Claro, é especulação, mas algo certo é que o Apicus 2 sozinho não é suficiente para o trabalho de abater drones que a Ucrânia precisa. Mencionamos os pods de direcionamento também citados nos F-16 upgrades da Ucrânia, e eles são essenciais para garantir que o Apicus 2 acerte os alvos. De acordo com Euromidempres, esses pods são os pods de direcionamento Sniper ANAC-33, oferecendo à Ucrânia um impulso massivo na interceptação de drones russos Shad, junto com outros drones de longo alcance, graças à sua lista de recursos impressionante. Entre esses recursos, o mais importante talvez seja que esses pods Sniper usam detecção infravermelha, permitindo detectar drones voando tão baixo que escapariam aos radares tradicionais. Essa capacidade infravermelha vem das câmeras instaladas nos pods, com câmeras infravermelhas de alta fidelidade unidas a câmeras diurnas de alta fidelidade, permitindo detectar alvos independentemente de quando a Rússia lança um de seus ataques aéreos maciços. É claro que essas câmeras complementam a impressionante matriz de radares e contramedidas eletrônicas já instaladas nos F-16 ucranianos. Os pods Sniper não vêm baratos, custando cerca de 2 milhões de dólares cada, então a Ucrânia investe pesadamente na instalação. No entanto, esse investimento compensa ao tornar o foguete guiado a laser Apicus 2 de 35 mil dólares muito mais preciso, permitindo poupar milhões a longo prazo. Será que a Rússia, sempre dependente de enxames baratos, conseguirá se adaptar a essa humilhação econômica massiva antes que seja tarde demais com os F-16 brilhando como estrelas fatais no céu noturno? Fique ligado para um detalhamento sobre os custos mais adiante no vídeo, revelando por que isso é um terrível pesadelo para o Kremlin. No lado defensivo, os pods permitem que um piloto de F-16 detecte um drone Shad devido ao calor emitido pelo motor ou hélice do aparelho. Enquanto essa assinatura térmica for mais quente que o solo abaixo, a câmera infravermelha dos pods Sniper pode avistar o Shad invasor a várias milhas de distância, o rugido distante dos motores russos ecoando como uma ameaça moribunda. De lá, tudo que o piloto faz é rastrear o drone, aproximar-se ao alcance, e destruí-lo com um Apicus 2, o impacto ecoando como um trovão satisfatório. Mas há outra vantagem nesses pods Sniper que poderia torná-los úteis para futuras operações ofensivas ucranianas, conforme explicado por Euromidempres. Como bônus, qualquer piloto de F-16 usando seu Sniper como sensor primário poderia voar e lutar sem ligar seu radar. Isso é aconselhável, já que receptores de radar russos podem detectar os radares ucranianos, localizando os F-16 aéreos e expô-los a mísseis de longo alcance. Usar apenas os pods Sniper torna mais difícil para as defesas aéreas russas mirarem nos F-16 quando combatem drones, levantando a possibilidade de ataques furtivos ucranianos contra posições russas conhecidas, eliminando radares de rastreamento da equação. Sinta o frio da cabine apertada, o suor nas costas enquanto o piloto evita detecção, o ar zumbindo com tensão invisível. Você imaginou que essas upgrades transformariam os F-16 em assassinos invisíveis, ignorando as redes russas como fantasmas? Ou acha que a Rússia contraporá com algo igualmente devastador, virando o jogo em um pesadelo para Kiev? A Ucrânia parece ter instalado uma combinação de upgrades em seus F-16 que os tornam mais letais do que nunca, mas as chances são altas de que não seja a letalidade que estará na mente da Ucrânia pelo menos imediatamente.
Seus pods Sniper e foguetes Apkus 2 provavelmente se tornarão a forma econômica do país de lidar com drones russos Shad, e talvez até mísseis que escapam de outros sistemas de defesa aérea, já que a Ucrânia precisa de uma contramedida de custo baixo. As armas do F-16 que vinha usando para derrubar Shaibs custam uma fortuna. Um único drone russo Shad ou do tipo Shad não custa muito para fabricar. Em agosto, Defense Express relatou que a Rússia conseguiu reduzir os custos de fabricação de seus Shahed de $300 mil em 2022 para apenas $70 mil em 2025. Euromidempre sugere que o número é ainda menor, cotando apenas $50 mil. De qualquer forma, o ponto é que esses drones são armas muito baratas que a Rússia pode lançar em números gigantescos sem incorrer em altos custos. Literalmente dezenas de drones Shad podem ser enviados à Ucrânia pelo custo de um único míssil Iskander, por exemplo. A Ucrânia tem usado o F-16 para derrubar esses drones, conforme explicamos. Porém, as armas padrão implantadas nesses caças não servem para esse propósito. Certamente funcionam muito bem, na verdade. Porém, o puro custo desses mísseis significa que a Ucrânia está perdendo uma enorme quantidade de dinheiro toda vez que usa um para abater um Shad. Pegue o Sidewinder A-9 carregado em muitos F-16 ucranianos agora. Cada um desses mísseis custa $400 mil para fabricar, relatórios Euromidempres. Isso é bom para a Rússia, mesmo que um Sidewinder derrube um Shad. Isso significa que a Rússia acabou de custar à Ucrânia entre $330 mil e $350 mil, dependendo dos dois preços de fabricação de Shahids que mencionamos antes. Agora, adicione o Apkus 2 à mistura. Um foguete guiado a laser Apkus 2 custa apenas $35 mil para fabricar. Isso é entre $15 mil e $35 mil a menos que o custo de um Shad russo. E é aqui que o Apkus 2 realmente brilha. Admitido, a Ucrânia teve que gastar vários milhões de dólares nos pods Sniper necessários para tornar o Apkus 2 eficaz. Mas mesmo assim, a Ucrânia só precisa destruir entre 57 e 133 Shahids usando sua nova arma para reembolsar os 2 milhões do investimento, com base na diferença de preço. Fique ligado enquanto oferecemos um detalhamento de custos mais adiante no vídeo, explicando por que isso é um barganha tão enorme para a Ucrânia. Você consegue sentir a humilhação russa crescendo, com seus enxames baratos sendo incinerados por armas que custam uma fração, o ar cheirando a derrota iminente? Mas imagine se a Rússia descobrir uma forma de replicar esse sucesso, virando a maré contra a Ucrânia em um golpe inesperado que deixa Kiev em pânico absoluto. Imagine isso, jatos de combate americanos, os F-16, chegando à Ucrânia como um sopro de esperança em meio à tempestade da guerra. Treinados pelos aliados, esses aviões prometiam mudar o rumo do conflito, mas eles não estavam prontos para brilhar imediatamente. Em vez disso, provaram seu valor de forma gradual. Agora, estes caças estão no céu ucraniano, derrubando drones e mísseis russos em grandes quantidades, e até apoiando operações ofensivas contra as forças invasoras. Os F-16 da Ucrânia se tornaram ainda mais letais graças a um upgrade surpreendente, que os torna mais precisos e eficazes. A Rússia, antes confiante, agora enfrenta uma mudança radical no jogo, com seus ataques perdendo eficácia diante desses jatos aprimorados. Como sabemos disso? Em 5 de dezembro, fontes americanas relataram que alguns F-16 ucranianos haviam recebido uma atualização inédita. Essa melhoria integra tecnologias avançadas, permitindo o uso de sistemas de foguetes de precisão feitos nos Estados Unidos, como o Apkus 2. Isso tornará mais fácil e econômico para os ucranianos destruírem drones suicidas russos como os Shahed no futuro. O relatório vem do canal Telegram Avia OFN, que descreve o que viu, decolagens de F-16 com pods de mira, carregando até 14 mísseis econômicos para caçar alvos pequenos, economizando recursos valiosos. Embora a descrição seja um pouco técnica, o foco recai nos pods de Sniper e nos foguetes Apkus 2, que os tornam mortais contra inimigos voadores. Você acha que uma simples câmera pode humilhar um império inteiro? Pois é exatamente o que esses pods de mira NAC-33 fazem. Equipados com detectores infravermelhos que capturam o calor pulsante dos motores e hélices dos drones, eles os descobrem voando baixo, esquivando-se dos radares comuns. Imagine o piloto ucraniano no cockpit, sentindo o rugido do motor vibrando através do assento. Enquanto telas mostram o ponto vermelho do drone se aproximando no horizonte nevoado, o cheiro de eletricidade e combustível preenchendo o ar tenso. Unidos a câmeras de alta fidelidade diurnas, esses pods permitem detectar alvos em qualquer hora, mesmo durante ataques russos massivos.
complementam perfeitamente os radares e contramedidas já presentes nos F-16, mas sua precisão real vem do custo altíssimo, cerca de 2 milhões de dólares cada. Será que vale o investimento para tornar cada míssil de 35 mil dólares uma obra-prima de exatidão, salvando milhões a longo prazo? Prepare-se para descobrir no resto desta narrativa, uma análise detalhada que revela por que isso é um golpe devastador contra a enxurrada de drones russos. No fronte defensivo, esses pods permitem ao piloto do F-16 avistar um drone Shahed pela assinatura térmica de seu motor, desde que ela seja mais quente que o solo abaixo. A câmera infravermelha o detecta a quilômetros de distância, como um predador espreitando na escuridão. Tudo que o piloto precisa é rastrear a trajetória vacilante do drone, aproximar-se o suficiente e destruí-lo com um APCOS 2. Mas há um bônus chocante: os pilotos podem voar e combater sem ligar seus radares principais, o que os mantém invisíveis aos receptores russos. Seria possível humilhar as defesas russas, evitando mísseis de longo alcance que caçam sinais de radar, transformando cada surto em um assalto fantasma contra posições inimigas conhecidas? Esses upgrades tornam os F-16 letalmente eficazes, mas a prioridade ucraniana não é só a ofensiva imediata, é sobreviver à torrente de Shaeds que custa um pouco à Rússia, mas drenam fortunas dos ucranianos. E aqui vem a reviravolta que ninguém esperava: os custo-benefícios se invertem drasticamente. Cada Shahed artesanal russo custa entre 50 e 70 mil dólares hoje, contra os 300 mil de 2 anos atrás. Eles voam em enxames, baratos como insetos mortais, custando o equivalente a um míssil Iskander para soltar dezenas. Os ucranianos usavam mísseis caros como Sidewinder, a 400 mil dólares cada para abatê-los, perdendo 330 mil a 350 mil por alvo russo. Mas com o APCOS 2 a apenas 35 mil é lucro líquido. Imagine o piloto sentindo a aceleração repentina ao lançar, o zumbido do foguete zigue-zagueando no ar nevoento, o cheiro acre de pólvora dissipando-se enquanto o alvo explode em silêncio. Até 57 a 133 abates pagam o investimento em pods, um cálculo que virará a maré financeira da guerra. Como isso humilha o arsenal russo, transformando suas hordas pode se tornar vulneráveis a um fogo letal e barato. Fique ligado para mais revelações que mostram por que a Ucrânia agora ri na cara da invasão russa. Claro, essas câmeras se somam ao arsenal já impressionante de radares e contramedidas nos F-16 ucranianos. Os pods de sniper não são baratos, custam cerca de 2 milhões de dólares cada, exigindo um investimento robusto da Ucrânia. Mas o retorno é palpável ao pensar na precisão extra que proporcionam aos foguetes guiados a laser APCOS 2, tornando cada míssil de 35 mil dólares uma arma infalível contra multidões de ameaças. O cenário imediato não foca apenas na letalidade aumentada, mas na economia que salva milhões a longo prazo. Visualize os pilotos nadando no céu, sentindo o tremor do gatilho, o coração acelerando enquanto os pods iluminam alvos na penumbra friorenta da noite de guerra. Ainda mais dados chocantes pela frente, uma análise detalhada do custo que explica por que isso é um divisor de águas para a defesa ucraniana. Defensivamente, os pods permitem que o piloto do F-16 detecte um Shahed pelo calor emanado de seu motor ou hélice, desde que a assinatura térmica supere a do solo. A câmera infravermelha capta o drone a quilômetros, como olhos invisíveis desafiando a escuridão opressiva. De lá, é só rastrear o alvo, aproximar-se e destruí-lo com um APCOS 2, num ato que ecoa como uma sentença justa. Mas surge outro benefício surpreendente, útil para operações ofensivas futuras. Graças a estes pods, os pilotos podem voar sem ativar radares, evitando detecção russa que revela posições aos mísseis de longo alcance. Isso torna os F-16 quase fantasmas, prontos para ataques secretos contra bases inimigas, tirando radares do jogo. Quem diria que uma simples visão infravermelha poderia virar o script da guerra, humilhando a arrogância russa? Ainda tem mais. Como essa combinação de upgrades prepara um contra-ataque que ninguém viu chegar, desafiando as defesas russas enquanto abate drones baratos. Imaginem o ronco ensurdecedor dos motores dos caças F-16 cortando o ar gelado da Ucrânia, enquanto pilotos perscrutam o céu noturno para avistar drones russos zumbindo como enxames assassinos. O calor do motor dessas máquinas diabólicas emite um brilho infravermelho, visível apenas aos olhos treinados daquelas cápsulas de mira. Mas agora esses caças ucranianos, equipados com pods de sniper avançados, tornam invisíveis os próprios pilotos aos radares inimigos, transformando um confronto desigual em uma emboscada furtiva. E o que dizer dos custos? Uma reviravolta humilhante para a Rússia.
Enquanto seus drones custam apenas $50 mil para devastar aldeias, as armas ucranianas agora custam frações disso. Será que Putin imaginava que seus enxames baratos seriam abatidos por foguetes precisos de 35 mil? Isso está prestes a mudar tudo. Na última parte, exploramos como as pods de sniper complicam a vida das defesas russas, permitindo ataques furtivos a posições conhecidas, sem ativar radares. Agora, adicionando o APCOS 2 nessa equação, veja a vitória econômica que brilha enfraquecida pela ameaça barata dos Shahids. A Ucrânia instalou upgrades nos F-16 que os tornam letalmente potentes, mas o foco imediato não é só Matariane, é a eficiência brutal em combater hordas de drones russos e até mísseis que escapam das defesas ucranianas. Por que, pergunte-se, por que gastar fortunas em medidas caras contra armas simples? Os drones Shahid russos são baratos como água suja. Em agosto, a Defense Express revelou que a Rússia baixou os custos de fabricação de $300 mil em 2022 para apenas 70 mil em 2024. Outros meios sugerem 50 mil, ainda mais risível. Esses enxames voam em números massivos, custando menos que um míssil Iskander solitário. É uma enxurrada de terror aéreo por bolso vazio. E imagine o cheiro de combustível queimado ao lançar 12 drones de uma só vez, enquanto as cidades ucranianas tremem com explosões distantes. A Ucrânia já usa F-16 para derrubar esses monstros, mas as armas padrão não são feitas para isso. Elas funcionam sim, mas que desperdício patético. Cada vez que um míssil caro explode um Shahid, a Rússia força Kiev a perder milhares de dólares. Pense no Sidewinder A-9 carregado em muitos F-16 ucranianos. Cada um custa $400 mil, conforme reportado por Euromilitar Press. Mesmo destruindo um Shahid, a Rússia consegue arrancar entre 330 e 350 mil da Ucrânia, dependendo do preço dos drones russos. É humilhante, uma piada cruel. Mas agora, entrem o APCOS 2 no jogo. Esse foguete guiado a laser custa apenas $35 mil para construir, uma economia chocante de 15 a 35 mil por Shahid abatido comparado ao custo russo. Claro, a Ucrânia investiu vários milhões nas pods de sniper para tornar o APCOS 2 mortalmente preciso. Mesmo assim, basta abater entre 57 e 133 drones russos para amortizar o gasto, uma reviravolta que deixa a Rússia na poeira financeira. Será que os generais de Putin choram ao ver sua multidão barata virar cinzas? Aguarde a próxima dobra, onde revelamos o impacto total nessa guerra aérea. Você consegue imaginar o céu ucraniano mudando para sempre, com caças F-16 esmagando enxames de drones russos a um custo mínimo? Imagine o barulho ensurdecedor de explosões ecoando, o cheiro de combustível queimado pairando no ar, a tensão nos dedos do piloto apertando o gatilho. Na parte anterior, vimos como o míssil Sidewinder dos F-16 custa uma fortuna para abater um drone Shahid, permitindo que a Rússia cause perdas enormes à Ucrânia. Agora com o EPKWS-2 laser guiado a apenas $35 mil cada, tudo muda radicalmente. Será que a Ucrânia finalmente humilhou a tática barata da Rússia transformando enxames em caçadas fáceis? Sinta o frio cortante do metal das cápsulas, o zumbido suave dos lasers mirando alvos invisíveis antes. Esse EPKWS-2, fabricado pela BAE Systems, brilha em sua precisão letal e baixo custo. Imagine a frustração russa ao ver seus Shahids custando $50 mil cada, contra esses foguetes quase gratuitos relativamente. Mas vale a pena o investimento ucraniano de milhões em pods de franco-atirador para torná-los efetivos? Só destruindo entre 57 e 133 Shahids, a Ucrânia recupera o custo de $2 milhões com base na diferença de preços. História chocante, né? Por que a Ucrânia ainda hesita em atualizar tudo, quando o retorno vem tão rápido? Toque a pele fria do cockpit, ouça o bip incessante dos radares. Não é exatamente justo o diabo dizer que a Ucrânia vence a guerra de custos aí, já que o preço dos foguetes não foi totalmente contado. Mas poucas missões bem-sucedidas levam a vantagem negra para abater Shahids. Mais 10, 152 Shahids eliminados e ela ganha. Imagine o alívio ucraniano, o terror russo crescendo. E 5 mísseis Sidewinder somam o mesmo custo de um pod de franco-atirador. Questão retórica. Você ousaria mandar mais drones sabendo que eles explodem por pennies? Sinta o tremor das asas, o calor dos motores rugindo contra a noite? Por que perguntar se é muito destruir desses 57 a 133 Shahids para justificar os upgrades? Você precisa ver a escala brutal dos ataques russos em 2024. Esse ano quebrará recordes na guerra, com assaltos aéreos russos como nunca. No início, greves típicas incluíam 75 a 100 drones. Gregos mais intensos chegavam a 185.
Sentindo o pânico das sirenes uivando, o ar cheirando a fumos tóxicos, Primavera viu números subirem lentamente, 185 tornando-se média, com ataques de 200 a 250. Céus jovens, hein? Reviravolta inesperada. Ao fim de agosto, mais de uma dúzia de greves usou 300 drones ou mais. Algumas em 500 a 650. E setembro trouxe o maior assalto até então, com mais de 800 Shahed e drones de longo alcance. Humilhação total à Rússia, que acha enxames invencíveis. Entre janeiro e setembro, 37 mil ataques aéreos russos só aí. Tremendo as bases com ondas sucessivas, cheiro de destruição por quilômetros. Você acha que a Ucrânia aguenta muito mais? Próxima. Como esses upgrades viram o jogo para operações ofensivas surpreendentes. Sinta a antecipação elétrica, o cheiro de vitória iminente no horizonte. No início de setembro, a Rússia lançou sua maior ofensiva de drones até então contra a Ucrânia. Foram mais de 800 Shahed e outros drones de longo alcance em uma única investida. Desde janeiro de 2025, a Rússia lançou cerca de 37 mil ataques aéreos na Ucrânia. Isso inclui o recorde de drones lançados em um único mês, julho, com 6.443 veículos em 31 dias. Uma média de mais de 200 drones por dia. Mistérios das batalhas aéreas. Quantos desses ataques foram evitados? Imagine a quantidade de armas russas que precisariam ser destruídas para equilibrar os custos dos upgrades no F-16. Parece uma missão quase impossível? Nada disso. Em setembro, a inteligência ucraniana descobriu que a Rússia consegue fabricar até 2.700 Shaheds por mês. Isso sem contar os drones de isca, enviados para dispersar as defesas ucranianas. Além disso, a Rússia compra drones iranianos e produz outros modelos de longo alcance. No dia 6 de dezembro, uma nova ameaça surge, uma ofensiva de mais de 650 drones e 51 mísseis em uma única noite. Uma escala de destruição assustadora. É esse o perigo que os F-16 ucranianos e as demais defesas enfrentam hoje. E a resposta dos caças americanos? Entre agosto de 2024 e novembro de 2025, eles destruíram 1.300 mísseis e drones. Mas aí vem a questão, será que essa guerra de custos realmente vale a pena? Cada Shahed russo custa cerca de 50 a 70 mil dólares, enquanto a Ucrânia gasta uma fortuna para destruí-los. Consegue imaginar a guerra de números e estratégias? As novas armas, os radares infravermelhos, as estratégias invisíveis, tudo para evitar a ameaça. Mas o que acontece se um drone conseguir passar? A verdade é que as batalhas aéreas estão se tornando uma corrida de precisão. Cada sucesso vem com o preço de deixar a guerra mais complexa, mais rápida e mais mortal. E o que o futuro reserva? Os gases dejetados, o som dos motores em alta velocidade, a sensação de insegurança ao ver um drone se aproximando. Tudo revela que essa guerra não é apenas de tecnologias, mas de instinto, resistência e estratégia. Até aqui, tudo indica que a batalha contra esses drones implacáveis só vai ficar mais intensa. Você consegue imaginar o que acontecerá se os russos intensificarem ainda mais seus ataques? E qual será o próximo passo para a Ucrânia? A resposta pode estar nos céus, ou nos detalhes invisíveis que decidem o destino desta guerra constante. Desde que a Ucrânia começou a receber caças F-16 de seus aliados, esses aviões feitos nos Estados Unidos se tornaram um divisor de águas no conflito. Embora não vivam apenas como caças convencionais, eles provaram sua utilidade múltiplas vezes. Agora no céu ucraniano, os F-16 derrubam drones e mísseis em números massivos, e também são usados em operações ofensivas contra forças russas. Com o mais recente upgrade, os F-16 ucranianos se tornaram ainda mais potentes. Graças a essa melhoria, as capacidades desses aviões se elevaram a um novo patamar, e a Ucrânia agora domina o espaço aéreo como nunca antes. Vamos explorar como esses upgrades não só fortalecem a defesa, mas tornam a luta contra os ataques russos mais sustentável. Você consegue imaginar o som ensurdecedor de milhares de drones russos unindo pelo céu noturno, carregando destruição barata que custa uma fortuna para interceptar? Pois bem, uma virada chocante está mudando tudo. Os F-16 ucranianos agora possuem upgrades secretos que tornam a defesa não só brutalmente eficaz, mas também incrivelmente econômica, humilhando a barragem inimiga com precisão cirúrgica. 347 caracteres. Na parte anterior, vimos como os F-16 ucranianos destruíram 1.300 mísseis e drones entre agosto de 2024 e novembro de 2025, minimizando danos em um cenário de assaltos constantes. Agora, mergulhando no coração dessa transformação, pense na emoção dos pilotos ao dominarem rapidamente esses sistemas a voz avançados na cabine apertada.
sentindo o frio do metal e o rugido dos motores. Eles transformaram os F-16 em ferramentas supremas contra o arrogante invasor, conforme declarações ucranianas. E é difícil negar a força desses aviões. Mesmo assim, o número de destruições leva a uma questão pungente: o custo de cada vitória. Não há dados exatos sobre quantos mísseis foram usados contra os projéteis russos ou quantos caíram pelo fogo de canhão. Mas, supondo que apenas um quarto fosse abatido com Cidevinders, aqueles mísseis caros cujos faúlceis zumbidos ecoam como um lembrete doloroso de perdas, isso significaria cerca de 130 milhões de dólares gastos para neutralizar 325 drones. Imagine o desgaste financeiro, o suor frio dos comandantes ao calcular cada lançamento. Parece que mesmo vencendo, a Ucrânia sangra recursos preciosos. Ao introduzir o APKWS-2, a Ucrânia reduziria esse custo para meros 11 milhões e 375 mil dólares. O investimento nos pods de mira com certeza se justifica diante de tal disparidade, especialmente quando eles amplificam a letalidade dos F-16. Afinal, há mais nessa história. Com os upgrades, um F-16 ucraniano agora pode carregar 14 rockets APKWS-2, segundo o site essencial dos F-16. Enquanto isso, um caça desses originalmente transporta até 6 Cidevinders. Então, a Ucrânia ganha mais do que o dobro de poder de fogo por uma fração do preço. Seus aviões agora podem abater até 14 drones tipo Shad, além do que destroem com outras armas, algo colossal ante as ofensivas aéreas russas na segunda metade de 2025. Se os upgrades iniciais eram uma faísca, o verdadeiro espanto surge na capacidade de ver além do visível. Você nunca imaginou que o infravermelho pudesse mudar o destino de uma batalha? Na sessão passada, exploramos como os custos altos de mísseis como Sidewinder esgotavam recursos ucranianos ao abater drones russos caros. Agora, retornando aos pods de mira, esses dispositivos revolucionários permitem detectar Shahids voando baixo, algo que os radares dos F-16 poderiam perder, trazendo um alívio quase visível ao ar tenso. Os pilotos sentem um alívio ao ligar as câmeras. O brilho das câmeras durante o dia captura alvos com nitidez impressionante, enquanto o infravermelho revela as assinaturas de calor calorosas dos motores inimigos, detectando os mesmos sobre o solo frio. Esses pods custam cerca de 2 milhões de dólares cada, um investimento pesado que parece arriscado no calor do conflito. Mas espere pela reviravolta. Eles tornam os rockets APKWS-2, custando apenas 35 mil dólares, precisos ao extremo, economizando milhões a longo prazo com acertos cirúrgicos. A Ucrânia gasta alto agora, mas recupera rapidamente, transformando vulnerabilidades em vantagens. Na defesa, um piloto pode avistar um Shahid por quilômetros, rastreando pelo calor pulsante do motor ou hélices. Tudo o que resta é se aproximar, lançar e sentir a explosão distante de uma vitória limpa. Mas há um bônus surpreendente que abre portas para futuras operações, sem acender radares e expor-se ao fogo inimigo. Os pods permitem voos furtivos, voando sem ser detectado por receptores russos que poderiam guiar mísseis longos. Isso dificulta a localização dos F-16 durante intercepções de drones e abre espaço para ataques surpresa contra posições russas conhecidas, eliminando o radar da equação. Os upgrades ucranianos não buscam apenas letalidade imediata, mas eficiência contra enxames de Shahids e mísseis que escapam a outras defesas, combatendo armas baratas russas que custam entre 50 mil e 70 mil dólares por unidade, depois de uma queda impressionante de 300 mil dólares. Literalmente dezenas desses drones valem o preço de um míssil Iskander, inundando o céu ucraniano com barato volume. Os F-16 ucranianos já derrubam esses invasores, mas as armas padrão não são feitas para isso. Funcionam bem, mas o custo astronômico de cada Sidewinder, 400 mil dólares, significa prejuízos enormes por interação, deixando a Rússia rindo das finanças desgastadas. Você achava que um míssil POW vai te custar mais que o próprio alvo? A descoberta de que o Schweiner Sidewinder drena fortunas enquanto um Shahid inimigo sai barato é uma humilhação cruel para quem defende preciosos espaços aéreos. Na exploração anterior, destacamos como os pods permitem voos furtivos e detecção verdadeiramente invisível, revelando o calor e a pulsação dos motores russos contra o fundo gélido. Agora combaça um cálculo cruel. Se um Sidewinder abate um Shahid, a Rússia ganha entre 330 mil e 350 mil dólares por ataque, dependendo do custo de fabricação inimiga. Introduzindo o APKWS-2, a 35 mil dólares por rocket, a economia vira a favor ucraniano, entre 15 mil e 35 mil dólares a menos que o preço de um Shahid. Claro, o investimento inicial em pods soma milhões, criando uma sensação de risco no cockpit trêmulo.
Mesmo assim, abater entre 57 e 133 shahids com essa nova arma paga o investimento, com base na diferença de custos. E com o F-16 carregando 14 desses rockets, contra 6 se Defenders, a multiplicação de poder é palpável, transformando sobrecarga em oportunidade. Imagine o piloto, sentindo a engenharia modular sob os dedos, disparando salvas que derrubam enxames no segundo semestre de 2025, o zumbido dos drones se extinguindo em explosões controladas. Essa virada econômica não só sustenta, como esmaga a estratégia de enxames russos, tornando barata inacreditavelmente cara para o agressor. É uma reviravolta emocional, de frustração fiscal a triunfo estratégico, provando que inovação vence volume bruto. Mas como isso ecoa na guerra diária, deixando a Rússia indefesa ante as eficiências ucranianas? Espere para ver as implodições que se seguirão. Você consegue imaginar o momento em que os céus da Ucrânia se transformaram em um campo de batalha invisível, onde aviões supersônicos rasgam o ar com um rugido ensurdecedor? Recapitulando rapidamente, quando a Ucrânia começou a receber F-16 de seus aliados, esses caças fabricados nos Estados Unidos surgiram como verdadeiro divisor de águas. Embora não fossem um milagre imediato sonhado pela maioria, eles provaram seu valor repetidamente. Hoje os F-16 ucranianos equipados com mísseis e foguetes de precisão atacam drones russos em massa e até lançam operações ofensivas contra posições inimigas. Graças a um upgrade inovador, esses caças se tornaram mais letais, deixando a Rússia em desvantagem. Como isso aconteceu? Em 5 de dezembro, matérias da mídia revelaram que aviões F-16 haviam sido equipados com pods de mira avançados como o ANAC-33 Sniper Pod, e o sistema de foguetes APCOS-2 que permite destruir drones como o Shahed de forma econômica e eficaz. Isso é um divisor de águas, forçando a Rússia a questionar suas táticas enquanto a Ucrânia ganha superioridade tática. Imagine isso, os pilotos ucranianos com os corações acelerados sob o rugido dos motores, enfrentam ondas de drones russos voando baixo, quase invisíveis aos radares. Será que a Rússia, com suas fábricas cuspindo mísseis baratos, conseguirá esmagar as defesas ucranianas? Ou a Ucrânia transformará o céu em seu aliado implacável? Essa é a pergunta chocante que define a guerra nos ares. Quem sairá humilhado diante dessa reviravolta? Agora, lembremo-nos de um flashback vívido, meses atrás. Durante uma noite congelante de inverno em uma base ucraniana, o cheiro forte de querosene pairava no ar gelado, misturado ao frio cortante que mordia a pele como agulhas. Os motores dos primeiros F-16 atingiam um som gutural, vibrando no peito dos engenheiros enquanto instalavam upgrades secretos. Aqueles que estavam lá sentiam o peso da esperança renovada, mas também a ansiedade de saber que a Rússia contra-atacaria com mais força. Voltando ao presente, recapitulando brevemente a parte anterior, esses drones voando baixo são exatamente aqueles que a Ucrânia tem lutado para interceptar recentemente. Se os radares dos F-16 não os detectam, imagine o desafio para as defesas aéreas terrestres. Na verdade, não precisamos especular sobre isso. Sabemos que a taxa de interceptação de drones da Ucrânia caiu nos últimos meses. Em 12 de novembro, o Ukrainian Business News reportou que outubro trouxe a taxa mais baixa desde o início de 2024. Chegou a 80%, mostrando que a estratégia russa de sobrecarregar as defesas com volume está funcionando. Os F-16 ajudaram, mas as limitações de carga que mencionamos antes restringem o que eles podem fazer. Outra vez 14 foguetes APCOS-2 permitem destruir mais drones russos em um único surto de F-16 do que 6 se Defenders, sem considerar que os F-16 ucranianos podem carregar outras armas além desses foguetes econômicos. A matemática é simples, mais armas em um F-16 significam mais drones Shahed destruídos no ar. Se a Ucrânia usar seus novos upgrades para focar nos tipos de Shahed voadores baixos e drones de longo alcance que suas outras defesas frequentemente perdem, poderemos ver a taxa de interceptação subir novamente enquanto Putin lança centenas de drones por ataque. O som estridente dos motores se acelera contrapondo o silenciamento brutal dos alvos abatidos, uma sensação tática que ecoa a ascensão ucraniana. Existe um benefício potencial adicional para a Ucrânia ter acesso a esses pods de atirador sniper e foguetes APCOS-2. Pode usar pelo menos os últimos em outras plataformas aéreas ocidentais. Agora parece que F-16 são as únicas plataformas ucranianas que podem lançar APCOS-2. No entanto, um folheto do APCOS lançado pela BAE Systems contém uma pérola interessante que poderia beneficiar a Ucrânia enormemente a longo prazo. Essa informação aparece no final do documento, em uma pequena seção cobrindo plataformas potenciais que poderiam integrar o sistema de foguetes.
Entre elas, um caça que fará a Ucrânia prestar atenção às possibilidades futuras, o Rafale de assalto. Por que a Ucrânia se importaria se esse jato for compatível com as armas que agora instala em seus F-16? Isso é mais do que uma simples pergunta retórica. Imagine a humilhação russa ao ver a Ucrânia expandindo seu arsenal com aviões franceses, dobrando a eficiência contra os drones baratos de Putin em um giro inesperado. Recapitulando brevemente a parte anterior, os foguetes Zapkus-2 e os pods Sniper permitem à Ucrânia combater drones de forma mais econômica, potencialmente ecoando em outras plataformas como o Rafale. E se isso levar a uma aliança que muda tudo? Como revirada, pense no rebate dessa modernização, onde a Rússia, antes confiante, assiste impotente enquanto a Ucrânia domina os céus. Mas, o que acontecerá se a França acelerar a entrega desses Rafale? Essa incógnita paira no ar, carregada de tensão tátil. Quando a Ucrânia começou a receber caças F-16 fabricados nos Estados Unidos, muitos o consideraram um verdadeiro divisor de águas. Esses aviões não são apenas máquinas de ataque, mas verdadeiras plataformas de ofensiva surpresa. Com melhorias recentes, o cenário se transformou ainda mais, tornando a Ucrânia uma ameaça real para as forças russas. Tudo se intensificou com um upgrade radical, que elevou a capacidade das F-16 a um nível impressionante. Mas o mais chocante está por vir. Em novembro, um relatório revelou que a Ucrânia estaria recebendo um sistema de mísseis avançado equipado com tecnologia nova, capaz de destruir drones russos em ataques rápidos e precisos. Esses foguetes, denominados Zapkus-2, foram criados para atingir alvos de forma econômica e letal. Cada um deles custa apenas $35 mil, cerca de 1/10 do valor de um drone Shahed russo, que pode custar até $70 mil. Com essas novas armas, as F-16 ucranianas podem destruir dezenas de drones com uma única missão. Imagine o barulho dos motores, o cheiro de tinta quente após a decolagem, a sensação de um golpe certeiro em alta velocidade. Tudo isso com uma precisão que parecia impossível antes. Mas o verdadeiro impacto está na tecnologia de orientação. Os pods de mira chamados ANAC-33 Sniper e os foguetes Zapkus-2 trabalham juntos. Enquanto o sistema de mira consegue detectar drones que voam bem perto do solo, onde radares convencionais não alcançam, os foguetes podem atingir esses alvos com precisão laser. Isso significaria um verdadeiro pesadelo para os ataques russos, que hoje dependem de drones baratos e fáceis de produzir, como os Shahed, que custam cerca de $50 a $70 mil cada. Agora a Ucrânia pode combater esses ataques de forma eficiente, com custos muito menores. E o que isso tudo significa? Em breve, as F-16 ucranianas poderão usar esses foguetes não só contra drones, mas também contra mísseis balísticos e outras ameaças, mudando o jogo completamente. As novas capacidades também abrem caminho para uma integração futuramente com caças franceses Rafale, que poderão receber esses sistemas de armas avançados. Imagine esses jatos, armados com pods de mira e foguetes Zapkus-2, caçando alvos nos céus russos com uma precisão quase cirúrgica. Será que Putin está preparado para essa nova fase? Ou a Ucrânia está prestes a virar o jogo, dando um golpe fatal nas ambições russas? A resposta pode estar no próximo movimento surpreendente dessa guerra que nunca para de evoluir. Prepare-se para a maior reviravolta, pois o que parecia ser uma defesa improvável agora pode se transformar na arma mais letal da história militar recente. E você consegue imaginar o que vem a seguir?